Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia e hoje nós vamos conhecer os sistemas de classificação dos seres vivos. O primeiro deles e mais antigo é o sistema proposto por Whittaker, que vai organizar os indivíduos em cinco grandes reinos. Ele levou em consideração o tipo celular desse indivíduo, o número de células e a produção de alimentos. Ele é autótrofo, ele é heterótrofo, enfim, a fisiologia mesmo desse indivíduo. Então, esse sistema, ele não, entre aspas, né, vamos dizer assim, ele não nasceu pronto, né? Ele foi se modificando ao longo dos anos até chegar nesse modelo que a gente está familiarizado hoje em dia. Então, primeiro, há muitos anos atrás, Aristóteles e Linneu dividiu eles em dois grandes grupos, que seriam os indivíduos que tinham sangue e os indivíduos que não tinham sangue, né? Surgiram os dois primeiros reinos, que era o animal e o planta. Depois eles viram que tinham uns organismos diferentões, assim, que não se encaixavam em nenhum dos dois e colocaram, surgiu então o reino protista. Depois, com o surgimento, né, de outras tecnologias para avaliar, por exemplo, o surgimento do microscópio, para avaliar melhor esses indivíduos, se viu que tinha um outro grupinho, que era o grupinho das bactérias, né, o reino Monera. E por fim, depois de análise, ver que não, os fungos não são plantas, surgiu um último filo, né, o último reino, que é o reino fungi. Então, hoje em dia, a classificação de Whittaker, que aparece bastante nos vestibulares, é esse formatinho de 5 grandes reinos, que é o reino Animalia, Fungi, Planta, Protista e Monera. A classificação mais recente que a gente tem é de Wood, que organizou os indivíduos em 3 grandes domínios. Ele separou eles de acordo com a análise molecular do RNA ribosomal deles. Porque quando ele foi averiguar, ele viu que, por exemplo, o reino Monera, que compreendia as bactérias e as árqueas, eles eram bem distintos. As árqueas não têm tanta similaridade assim com as bactérias. Então, o reino dos animais, dos indivíduos procariontes foi dividido, né, no domínio bactéria e no domínio árquea. E todos os indivíduos eucariontes ficaram dentro do domínio eucária. Então, neste caso, eu tenho 3 grandes domínios, que é o domínio bactéria, o domínio árquea, o domínio eucária, e 6 reinos, que é o reino eubactéria, o reino que aqui inclui todas as bactérias, cianobactérias, o reino arqueabactéria, que vai incluir as árqueas, que são aqueles indivíduos extremófilos, né, que vão viver em lugares muito quentes, com muito sal, ou enfim, pântanos. E os outros reinos que a gente já conhece, né, o reino protista, o reino plante, o reino fungi e o reino animalia. Então, pessoal, por hoje era isso. Muito obrigada.